Hoje é o Dia Mundial da Obesidade e no quadro Viver Bem vamos falar sobre os riscos que o excesso de peso trazem à saúde. Dados do Ministério da Saúde apontam que mais de 6 milhões de pessoas sofrem com a doença aqui no Brasil. A obesidade é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de várias outras doenças que podem inclusive levar à morte. Sobre esse assunto, o entrevistado é o médico endocrinologista Dr. Mark Schmidt. Doutor, boa noite, bem-vindo. Boa noite, prazer estar aqui novamente e estamos dispostos a colaborar para esse assunto tão importante. Doutor, a obesidade é uma doença que acarreta vários outros problemas de saúde. A gente pode citar aqui doenças cardiovasculares, hipertensão, essas são algumas, mas os prejuízos, doutor, para a saúde que o excesso de peso traz, eles são inúmeros, não é? Bem, eu adoro muito uma definição que não é minha, é da Organização Mundial da Saúde, que diz que saúde é o bem-estar físico, mental e social. Eu conheço poucas doenças que trazem tão mal-estar. Físico não consegue se locomover. Social, o gordinho é mal visto. E mental, depressão, ansiedade, por estar acima do peso ou isso gerar acima do peso. Então, a parte pior que eu consigo analisar é o bem-estar. Claro que as doenças se desdobram, diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca, doenças ortopédicas, locomoção. Mas o que mais me aflige nesses anos de endócrino é o bem-estar da pessoa. A pessoa que está acima do peso, ela não se sente bem em vários aspectos. Então, eu acho que o psiquiátrico, o mental e o social são ainda mais relevantes, embora menos perigosos. Doutor, a gente pode falar em fatores de risco para o desenvolvimento da obesidade? Quais são esses fatores? Bem, tem pesquisas de longa data que apontam que naturalmente as crianças obesas, que nascem obesas, elas têm maior tendência a serem gordinhas. Mas não tenha dúvida que o hábito alimentar da comunidade, lembre-se, da população e da família é que vão direcionar as escolhas alimentares. E as más escolhas alimentares da família, naturalmente, são traduzidas para a criança. Então, quando nós falamos de fatores de risco para a obesidade, indubitavelmente tem a genética, claro, né? A genética tem povos que tendem a ser mais gordinhos, povos que tendem a ser mais magrinhos, mas o comportamental familiar é o mais determinante. A luta contra a balança, doutor, na maioria das vezes, ela não é vencida sozinha, sem apoio profissional. É importante procurar ajuda, né? Mas em que momento a pessoa precisa realmente compreender ali a situação e ver que sozinha ela não consegue procurar ajuda profissional para a perda de peso? Bom, eu sou endócrino e eu sou endócrino pediatra, né? A minha primeira formação. Então eu digo desde que nasce, né? É que não tem aquela coisa da criança gordinha, que bonitinha, que legal, claro que é simpática. Mas se essa criança não consegue manter um peso desde bebê, desde pequenininha, tem que rever a alimentação. Várias vezes a gente ouve, não, minha filha come saudável, só com coisa boa, mas come mandioca, come batata, come macarrão. Tá, não é alimento industrializado, mas o volume, a quantia e a hora. Então tem que buscar uma equipe multidisciplinar, o endocrinologista, o psicólogo, se é um caso de ansiedade, o psiquiatra, o nutricionista, o educador físico, enfim. Embora a atividade física, muitas pessoas hipervalorizam. Então não é malhando pra caramba que vai conseguir resolver um problema alimentar de base. Então a gente acredita que tem que ter uma orientação alimentar, tratar depressão e ansiedade se coexistir. E hoje tem uma gama de medicamentos que são maravilhosos. Nós estamos vivendo a melhor época da vida em termos de opções terapêuticas de obesidade que o profissional da área de saúde, endocrinologista, poderá oferecer à população hoje várias escolhas em preços disponíveis, em modelos disponíveis que há um tempo atrás a gente não tinha. Evoluiu muito, né, essa questão em 2, 3 da anos medicina nutricional. Evoluiu muito porque antigamente se existia o inibidor de apetite, as anfetaminas, que hoje foram felizmente abolidos. Teve a época da cirurgia bariátrica, parecia que ia ser a salvação da pátria. E hoje nós temos uma abordagem mais multidisciplinar, no entendimento do qual é o problema, drogas sacetógenas, drogas inibidores indiretamente do apetite, mas sem os malefícios daquelas anfetaminas de outra época. Então o tratamento da obesidade hoje melhorou muito e a pessoa deve procurar um profissional especializado da área
e não ser enganado também, que tem um detalhe, porque qualquer doença é uma oportunidade de negócio. Então tem muita gente que tenta, entre aspas, ver que tem solução maravilhosa para uma doença que não tem uma solução maravilhosa há tantos anos. Então o pessoal tem que ficar ligado, pesquisar quem está falando, quem está promovendo, e não tem solução milagrosa, tem um trabalho árduo, duro, difícil, multidisciplinar e que tem que ter esforço, porque sem esforço não tem solução. Então o pessoal aí da internet fica vendo, que faz isso, faz aquilo. Gente, não é assim. Tem que ter um trabalho sério, consciente, com profissionais especializados, e o paciente tem que dar uma pesquisada em quem está buscando. Não é qualquer dieta padrão, não é o jejum intermitente que alguém lançou, não é uma academia que lança um desafio que para perder 15 quilos em 2 meses, isso perde massa magra. Tem que ter muito cuidado. Então, o meu recado, se é para dar, é que tenham muito cuidado. A obesidade é um assunto que não é para resolver de maneira aguda, é uma doença crônica e tem que lidar até o final da vida. E para quem é pai e mãe, tem que moldar a criança desde pequeno. Se não aprendeu, tem tempo para mudar. Então não é uma condenação. A criança tem toda a vida pela frente, desde que seja dado o exemplo, né? Não adianta falar para a criancinha, olha, tem que se cuidar, hoje pode ou não pode, agora só domingo, hoje fazer um rodízio de pizza. Tem que repensar. Então, isso é quem lida com muita gente há muito tempo, acaba tendo essa visão um pouco diferente. Doutora, a gente falou antes sobre fatores de risco, né? Eu acho que é importante nós chamarmos a atenção, até para encerrar aqui a nossa entrevista, chamar a atenção do nosso telespectador para a prevenção. O doutor já deu uma palhinha aqui, né? Para manutenção do peso e principalmente quando há casos de obesidade na família. Ter esse cuidado com a alimentação diariamente, a preocupação do que está sendo colocado no prato é sempre muito importante. Ainda mais nessa época de alimentos ultraprocessados que estão disponíveis em todos os lugares a todo momento, né? Inclusive, antigamente, a população teoricamente rica que era obesa. Hoje não, ao contrário, a população mais simples, com menos dinheiro, é mais obesa, porque os alimentos são mais fáceis. Mas eu ainda acho que o grande problema hoje é a falta de gestão de tempo. O que eu mais sinalizo em consultório é o pai e a mãe que trabalham fora, ok? Chegam de noite, não tem tempo ou paciência de fazer a comida e acabam pegando o lanche. E daí a criança, por sua vez, fica de tarde, o avô e a avó, com hábitos da nossa região, de salame, polenta, comer bastante coisa. Então eu acredito que tem uma somatória do fator de orientação dos pais, ok, mas dos avós. E eu digo que a criança, eu estou falando do adulto também, é uma doença multidisciplinar no entendimento. Então eu digo que a gente tem que lidar com caloria como lida com dinheiro. Se hoje você gastou muito, amanhã tem que gastar pouco. Final de semana, comeu um monte de churrasco, está tudo certo. Desde segunda-feira, terça, quarta, quinta, pague a conta. Não pode ir somando, porque depois você não vai conseguir. Então é que nem cartão de crédito, você não paga certinho no dia, é uma bola de neve. E as pessoas tentam deixar essa caloria sobrando, como cartão de crédito não paga e aí não consegue pagar a conta e vira um bolo de neve. E a pessoa até se desestimula a tratar, porque acha que não tem solução. Claro que tem solução. Se você fez besteira domingo, gente, segunda a terça comeu certinho, tá tudo certo. O que não pode é, tipo, final de ano, agora já que tá livre o final de ano, eu comi demais, agora vou aproveitar o resto do ano e comer à vontade. Não, agora é época de parar, sentar. Quem gosta de atividade física, melhor ainda. Quem não gosta, pelo menos controla a alimentação. Tá certo. Sobre obesidade, o entrevistado de hoje foi o médico endocrinologista, o Dr. Marco Schmidt. Doutor, eu agradeço a sua presença e a conversa sobre hoje no Dia Internacional da Obesidade. É um privilégio bacana, adoro falar sobre isso e ainda mais com vocês. Obrigada.